Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, saiba que esse canal é de costura e modelagens de roupas e eu estou aqui todos os sábados às 13 horas da tarde. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever no canal. O vídeo de hoje é continuação da série de modelagens de vestidos que eu estou fazendo. Esse é o quarto vídeo. Se você quiser ver os outros três, basta clicar aqui em cima para assistir. Vale relembrar, como eu disse no primeiro vídeo, que essas modelagens precisam ser testadas. Como eu disse lá, eu não tenho condições de fazer todos esses vestidos, então estou aqui somente desenvolvendo a modelagem. E se você quer fazer, compre um tecido mais barato, aumente um pouco mais a margem de costura e faça os seus testes aí. As imagens inspiração que eu estou usando em todos os vídeos eu tenho deixado na descrição. Então dá uma olhadinha lá, que são modelos muito lindos e dá para você se inspirar e fazer o seu parecido. Para fazer esse modelo você vai precisar de usar os moldes da blusa base com pence e os moldes da saia base. Eu estou utilizando essa régua escalada que serve para fazer os moldes em tamanhos menores. Se você quiser aprender a fazer essa régua e essas modelagens, eu tenho aqui no canal. Vou deixar aqui para você clicar e assistir. Eu vou começar essa modelagem pelo molde frente. Então eu vou copiar todo o molde, retirando a parte aqui de baixo, somente até a linha da cintura. Se você tem o seu molde feito somente até a linha da cintura, ele vai ter um biquinho aqui, porque quando a gente fecha a pence para fazer a parte da cintura aqui, ele forma um biquinho. Então você vai ignorar aquele biquinho e fazer uma linha reta. E aí você copia em outro papel essa modelagem, eu já fiz aqui, ó. Copia colocando as pences também. Eu vou pegar a pence do busto e transferir para a pence da cintura. Como eu vou fazer isso? Eu vou abrir a pence da cintura e fechar a do busto. Automaticamente o valor vai passar para cá. Se você tem dificuldade com relação à transferência de pence, eu já tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso. Dá uma olhadinha aqui em cima para você entender um pouco melhor. Então você viu aí que eu abri a pence, fechei essa daqui, o valor passou automaticamente para essa e eu coloquei um pedaço de papel embaixo e colei. Aqui costuma dar um dentinho na hora que fecha a pence, então tem que muitas vezes retraçar ali para ficar retinho. O meu tá dando bem pouquinho aqui, mas eu vou te mostrar como faz. Você vai encostar lá no finalzinho da cava e no finalzinho aqui da lateral e retraçar a linha. No meu caso que é bem pouquinho mesmo. Mas às vezes, conforme o jeito que dobra a pence, ele dá um valor um pouquinho maior. E aí eu vou recortar o molde. Antes de cortar a parte de baixo aqui, eu já vou marcar o local das pregas. Eu vou desmanchar esse formato da pence aqui só para não confundir você, e aí vou marcar as pregas. Eu vou deixar como referência essa linha aqui e essa aqui, ó, só marcada aqui embaixo, aqui em cima eu vou desmanchar para não fazer confusão. Eu já desmanchei a parte de cima da pence e deixei o finalzinho dela marcado aqui para eu ter como referência. Eu já medi também a largura que tem esta pence. Então, aqui no meu caso tem 6 centímetros. Eu vou transformar esta pence em pregas. Então, eu preciso saber quantas pregas eu quero. No meu caso aqui eu vou colocar 2 pregas, mas poderia ser uma prega só que aí ficaria uma prega bem profunda, né? Ou poderia ser 3, aí ficariam pregas bem rasas. O que você não pode fazer aqui é colocar um valor de pregas maior do que a largura que você tem aqui de pence, porque senão você vai perder centímetros aqui na largura da cintura e a peça vai ficar apertada.
E também a forma como eu vou distribuir aqui as pregas, não necessariamente tem que ser dessa forma. Você pode querer jogar a prega um pouco mais para cá ou um pouco mais para lá. Isso aí você faz o teste e vê o que é melhor. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou medir daqui para cá, eu quero 2 pregas, né? Então eu tenho 2 pregas de 3 centímetros cada. Então daqui para cá eu vou marcar os 3 centímetros. Desse lado de cá, eu vou marcar 1,5 para cá e 1,5 para lá. Então agora eu vou encostar essa parte aqui nesta e esta nessa aqui. Vou até desmanchar o meio aqui para facilitar o entendimento. Então agora eu vou dobrar encostando essa nessa e essa nessa. O papel um pouco rígido é um pouquinho chatinho de dobrar, mas vai com o jeitinho que você consegue. Como eu disse, o papel é rígido, não dá para ver o resultado bem certinho, mas dá para ter uma ideia, né? Aqui tem uma prega, aqui tem outra. Eu acertei bem direitinho aqui as pregas e retracei essa linha aqui, só colocar aqui a régua aqui no começo, lá no final e traçar a linha de novo aqui. O meu não tá bem traçado aqui porque tem a fita adesiva e não risca direito. Então agora é só cortar aqui. Aqui, para ficar mais fácil o entendimento depois, eu risquei para cima aqui, ó, no começo e no final da prega, nas 2 pregas, e coloquei uma setinha apontando, ou seja, daqui, eu vou no tecido eu vou ter que dobrar daqui para cá e daqui para cá, ó. E aí se você quiser marcar mais ainda, pode dar uns piques aqui na beirada embaixo, para facilitar. Para dar continuidade à modelagem, eu copiei a blusa já modificada para outro papel, colocando também as marcações das pregas. Eu risquei aqui na blusa a altura da cava. Eu só encostei o esquadro no centro-frente e no final da cava, assim, e tracei uma linha reta saindo um pouquinho ali para fora. E agora eu vou subir aqui na altura do ombro 1 centímetro. E vou ligar desse ponto a esse, passando um pouco para lá, sem tamanho definido. A partir do final do ombro para lá, você mede o comprimento da sua manga. No meu caso aqui eu coloquei 20 centímetros que deu aqui, ó. E agora eu pego o esquadro, encosto nesta linha e traço uma reta para baixo. A partir dessa linha aqui para baixo, eu desci 6 centímetros e tracei uma reta. Fazendo isso, eu estou definindo a largura da boca da manga, que poderia ser um pouquinho mais comprida se eu quisesse, ou um pouquinho mais curta. Eu sugiro que não faça muito mais curta que isso, por conta da manga ser inteiriça, né? E pode ser que fique prendendo o seu braço. Então, eu sugiro que você deixe ou 6 ou até um pouquinho mais do que eu deixei aqui, para a manga japonesa ficar bem larguinha no seu corpo. Aqui na lateral eu poderia sair um pouquinho mais se eu quisesse, para deixar essa peça um pouco mais folgada. Porém, é um vestido, né? Ele tem um recorte aqui no meio e daqui para baixo vem a saia do vestido. Então, se eu alargar aqui, eu vou ter que alargar na saia também. Como eu não quero mexer na saia, eu vou deixar do jeito que está aqui. Mas se você quiser, você pode alargar um pouquinho aqui. E aí, se você fizer isso na blusa, você vai ter que fazer na saia também. Porque lá no modelo que eu escolhi, parece ser um pouquinho mais largo na cintura, porque a pessoa botou uma faixa aqui. É uma opção. Você vai deixar um pouquinho mais largo na cintura da blusa e também da saia, e depois coloca uma faixa ajustando ao corpo. É um tipo de modelo, né? Mas aqui no meu não vou sair nada não. Então agora eu vou ligar com a linha curva, vindo harmoniosamente até chegar aqui no finalzinho da lateral da blusa.
Depois eu vou desmanchar essa linha e a parte interna aqui da blusa para você entender melhor. Mas agora eu vou mexer no decote da blusa. Se você fez a base de blusa que eu ensino no canal, você aprendeu a colocar o raio do seio. E isso é bom porque facilita na hora de interpretar, para você não descer muito o decote e ficar à mostra o seu seio. Então, aqui no meu caso, eu vou colocar a partir do decote para baixo, vou colocar 8 centímetros, olha, 8 centímetros está dando aqui, ó, está bem acima do raio do seio. E aí eu vou fazer um decote V. Eu poderia até descer um pouco mais se eu quisesse, ó, colocar aqui 10 centímetros, ainda não está pegando no raio do seio. Como é um decote V, eu não quero descer muito para não correr o risco de ficar aparecendo um pouco o corpo, porque o decote V às vezes engana um pouquinho. Você faz ele num tamanho, mas na hora que você veste e vai movimentando, ele parece um pouco mais do seu corpo. Então, como sugestão aqui, eu vou descer 8 centímetros a partir do decote para baixo. Aqui no decote, na reta do ombro, eu vou entrar 1,5 centímetros. E vou traçar reto daqui a aqui. E agora eu vou desmanchar as partes que não interessam aqui, para ficar um molde mais limpo e você conseguir visualizar melhor. O molde frente da blusa já está pronto, só falta a parte do abotoamento que eu vou fazer no final, porque eu tenho que medir aqui a frente da blusa e a parte da saia também para saber quanto colocar. Então aqui eu já coloquei o nome na peça, ó, vai ser um vestido com manga japonesa e botões, né? Essa parte da frente você vai cortar 2 vezes. Faltou colocar aqui o fio do tecido, que eu coloco da seguinte forma. Posso usar essa linha aqui ou encostar a régua nela e traçar o fio do tecido. E agora vamos para a parte das costas. Eu já estou aqui com o molde costas pronto, mas eu vou te explicar o passo a passo e é bem mais simples do que na parte da frente. Eu peguei a blusa base, costas, encostei o centro costas na beirada do papel e copiei a blusa só até a linha da cintura. Copiei todo o molde, inclusive com a pence. Aqui no final do ombro, eu subi 1 centímetro e liguei do comecinho do decote, passando pelo 1 centímetro, estiquei a linha para cá sem um tamanho definido. Depois eu peguei a blusa pronta, a parte da frente, encostei no ponto marcado ali e no final da linha aqui para marcar o tamanho da manga, para marcar certinho a largura da manga, porque tem que casar com a parte da frente, então essa parte aqui tem que ficar bem certinha. Depois eu peguei o esquadro e fiz igual fiz na frente, encostei o esquadro nessa linha e tracei uma linha para baixo. Peguei novamente a manga pronta e encostei aqui para ver o tamanho da largura da boca da manga. Aí marquei aqui. Como essa parte da frente ela tem as pregas e se eu colocar aqui sem as pregas, não vai casar frente e costas, vai ficar uma diferença muito grande. Então, eu tenho que fechar as pregas e encostar o finalzinho da manga aqui na parte marcada e encostar na lateral da blusa ali, para fazer o desenho e fique igualzinho na parte da frente. E aí, você traça o desenho. Aqui no meu deu uma diferencinha. É muito comum dar essa diferença, porque foi mexido no molde frente, foi mexido a pence aqui. Então, pode ser que dê uma diferença no seu aí. Importante é casar frente e costas. E aí, eu marquei aqui o finalzinho da marcação da manga. E agora, eu vou dobrar esta pence e retraçar daqui até lá o finalzinho, ó.
Aqui no centro costas, eu vou descer um valor para refazer o decote. E aqui você tem que tomar um certo cuidado. Não importa o modelo de decote que você escolher, se é redondo, se é quadrado, se é em V, o que importa aqui é a profundidade do decote. Na frente eu já tenho um decote V, que não é muito profundo, mas também não é rente ao pescoço. Então, se eu fizer um decote profundo nas costas, o que vai ocorrer é da peça ficar caindo no ombro. Se você quiser um decote profundo, você pode fazer como eu fiz no tutorial da sobrelegging, que eu vou deixar aqui para você assistir. Lá eu coloquei uma tirinha segurando o decote nas costas. Se você quiser, então, um decote profundo, você faz dessa forma. Se não, a sua peça vai ficar caindo aqui no ombro. Inclusive, nessa sobrelegging, eu uso ela da seguinte forma. Às vezes eu coloco um ombro no lugar, a blusa, né, com o ombro no lugar e o outro não. E às vezes eu coloco os dois ombros no lugar, porque a tirinha que eu coloquei aqui, ela dá sustentação para a blusa ficar do jeito que eu quero. Então, como sugestão aqui, eu não vou descer muito, vou descer 2 centímetros. Mas aí você vê o valor que você quer aí. Traçar essa marcação reta, mais ou menos a largura de 1 centímetro. E aqui no meu caso eu vou fazer redondo mesmo, vou ligar daqui a aqui. Aqui o molde costas da blusa do vestido já está finalizado, e aí você tem que colocar as informações nele, como eu fiz lá na frente. Na frente eu até esqueci de colocar, mas é bom colocar assim, ó, blusa do vestido, para você não ficar perdido depois. Então, blusa do vestido manga japonesa com botões foi o nome que eu dei à peça. E aí essa parte das costas, e aqui você vai cortar uma vez no tecido dobrado, porque não tem abertura no centro costas, a abertura fica na parte da frente. Coloca o fio do tecido, escreve aqui, ó, dobra, e aqui centro costas. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo do vídeo é que a minha blusa base, ela tem o ombro, frente e costa no mesmo lugar, ou seja, no centro do ombro. Não tem aquele trespasse passando das costas para frente, que eu acho que fica mais adequado para esse modelo de blusa, porque senão vai ficar aparecendo a costura aqui, ó, na parte da manga, vai ficar para frente, aparecendo aqui, ó. E aí eu não gosto. Mas se você gostar, você faz aí do seu jeito. Agora eu vou começar a mexer na saia. E para iniciar aqui, o que eu fiz? Eu peguei o esquadro, encostei na beirada do papel e tracei uma linha reta para lá. Peguei o molde bases da saia frente, encostei o centro dele na beirada do papel e a lateral da saia encostei na linha que tá traçada ali. E aí copiei todo o molde, inclusive com a pence. E eu medi no corpo, da cintura para baixo, quanto que eu queria aumentar dessa saia. E aí tracei uma linha reta para lá e liguei até aqui a parte de cima. Depois eu medi desse ponto até aqui a beirada do papel e coloquei o mesmo valor aqui embaixo e tracei uma linha até a beiradinha da pence. Vou cortar agora esse traçado até chegar no ápice da pence. Eu vou fazer uma transferência de pence. Para isso, eu vinquei um lado aqui da pence e vou encostar esse lado no lado de cá. Quando eu fechar aqui a pence, o valor dela passa aqui para o recorte, desta forma. E aí é só colar a pence. Na abertura que se abriu, eu colei papel embaixo. E aqui na pence, onde eu fechei, deu uma leve quina. Então, eu refiz essa linha aqui com uma curva harmoniosa. Aqui na lateral, próxima à barra, eu subi 1,5 centímetro e vou refazer essa barra com uma curva suave, vindo a curva mais ou menos até a metade aqui
arredondando, não muito arredondado no começo, mas também não reto. Então, eu venho harmonizando a curva até encontrar no ponto de cal. O molde da frente já está finalizado e aí você tem que colocar todas as informações também na peça. Aqui eu coloquei saia do vestido manga japonesa com botões, que é o nome que eu dei à peça. E essa parte da frente você vai cortar ela 2 vezes. Vou usar aqui o centro-frente como o fio do tecido. Eu já estou aqui com o molde costas pronto e eu procedi da mesma maneira que eu fiz a frente. Eu abri aqui no meio, fechei a pence, colei papel embaixo, subi aqui na lateral, corrigi aqui onde tem a emenda da pence, igualzinho foi feito na frente. Só que aqui eu vou fazer uma correção para pessoas que têm bumbum grande, porque pessoas que têm esse tipo de corpo, quando veste a saia, a parte de baixo costuma levantar, fica mais curta do que a parte da frente. Então, para esse tipo de pessoa, precisa de uma correção. Se você não tem o corpo assim, você pode até utilizar o molde frente como frente e costas. Lembrando que na parte da frente tem uma abertura para o abotoamento e na parte das costas não tem. Se você é iniciante, é melhor você reproduzir 2 moldes para não correr o risco de errar. Aqui no centro costas, eu vou fazer uma correção, né, para esse tipo de corpo, como eu falei. Então, eu peguei aqui a linha que está marcada do quadril e peguei o esquadro, encostei nessa linha e aqui no centro costas, assim, e tracei uma linha até a lateral da peça e cortei sem destacar lá na lateral. Então, fiz essa abertura aqui, ó. Eu vou abrir aqui 2 centímetros como sugestão, mas tudo depende muito do tipo de corpo que você tem. Tem pessoas que têm um bumbum bem grande, né? Então, aí teria que abrir aqui um pouquinho mais. Mas como sugestão, vou colocar 2 centímetros. É preciso você fazer testes aí na sua casa para ver quanto que você precisa de aumentar. Então, agora, respeitando os 2 centímetros aqui, eu vou colar um papel embaixo. Então, aqui eu já colei o pedacinho de papel embaixo. E aqui na lateral, você tem que acompanhar o formato que dá aqui do papel, ó. Que conforme você vai abrindo, ele vai modificando aqui, tanto desse lado quanto desse. Como aqui eu abri pouquinho, aqui nem deu diferença, mas às vezes dá uma afundada aqui e aqui sai um pouquinho para fora aqui do molde. Então, é só fazer a curva harmoniosa assim. E aí é só cortar o excesso de papel ali. Coloque um nome na peça, né? Igualzinho foi feito na parte da frente. E aí a parte das costas já está pronto. O molde costas já está pronto. O molde costas está pronto e aí você coloca todas as informações necessárias nele. Aqui é a saia do vestido manga japonesa com botões, essa é a parte das costas e você vai cortar essa peça 2 vezes, porque ela vai ter uma costura no centro costas. Se você não fez essa abertura aqui, né, você tem a opção de cortar essa peça na dobra do tecido. Aí nesse caso não precisa de costura aqui, aí nesse caso você vai cortar uma vez. Mas como no meu caso aqui eu fiz a abertura, eu vou precisar de ter uma costura no centro costas. Por que que eu vou precisar dessa abertura? Porque quando eu encosto a régua aqui, ó, na parte maior do vestido, olha o tanto que ela deslocou. Então, se eu cortar essa peça na dobra do tecido, esse pedaço aqui vai ficar sobrando no meu corpo, porque eu fiz uma abertura aqui. Então, para colocar o fio do tecido no molde com essa abertura, eu encosto a régua na parte maior da saia e risco o fio do tecido. Se você não fez a abertura, você pode utilizar essa parte aqui do centro costas como fio do tecido ou fazer igual eu fiz aqui, encostar a régua nessa parte aqui e riscar. Para finalizar essa peça, ficou faltando falar sobre o abotoamento.
Para fazer o abotoamento eu vou precisar de uma tira de tecido que tenha a medida no centro-frente da blusa, a partir do decote para baixo, e somado com a medida do centro-frente da saia, a partir da cintura para baixo. Pega esses valores e acrescenta aí uns 10 centímetros a mais para dar o acabamento. Para fazer a largura aqui, para saber a largura, eu preciso de saber o tamanho do botão. Digamos que o meu botão tenha 2 centímetros, então eu coloco 3 centímetros de largura e repito esse valor aqui. Então, daqui a aqui eu tenho 6 centímetros e aqui dos lados a margem de costura. Os moldes estão finalizados, não esqueça de colocar margem de costura em todas as peças, e esse vestido leva também uma faixa na cintura, que pode ser feita com a largura e o comprimento que você desejar. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Não saia desse vídeo sem antes assistir as 2 indicações que eu deixo aí na tela para você. Fique com Deus, até a próxima, tchau!